Eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Apocalipse 1, verso 1 até o verso de número 3. Enquanto você abre a Escritura, a sua Bíblia, após a leitura do texto, temos feito com certa regularidade orações de intercessão nos cultos, em favor da igreja, de outras causas e outros motivos que julgamos necessários. Irmãos enfermos, aqueles que passam por momentos de desemprego, ou por situações familiares complicadas, ou até mesmo que não são desconhecidas. Então, você não estranhe que, eventualmente, nos cultos de nossa igreja, de forma geral, nós mencionaremos motivos de oração e quero aproveitar após a leitura deste texto para fazer uma oração a Deus, suplicando em favor de todas essas causas gerais, mas que certamente fazem parte da realidade de muitos de nós que estamos presentes aqui nessa noite. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Assim nós lemos na Escritura Sagrada. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Senhor, nós todos estamos presentes aqui nessa noite, cientes, ó Pai, de que carecemos da Tua graça. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A Tua fidelidade, ó Deus, nos mostra como somos frágeis e provisórios. Mas ainda assim, Senhor, temos em Cristo a liberdade de nos achegarmos a Ti. E nesse momento, Senhor, queremos Te rogar, Pai, em favor de irmãos nossos, aqueles da nossa igreja, de outras igrejas da nossa cidade, até mesmo irmãos ao redor do mundo, que passam por momentos difíceis. Nos lembramos, ó Deus, especialmente os nossos irmãos da Bolívia, na iminência, Deus, de serem ainda mais perseguidos e serem proibidos de adorar publicamente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos lembramos, ó Deus, de todos aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, passam privações, sofrem e são injustiçados, caluniados, presos, torturados e mortos por causa do testemunho de Cristo. Abençoe, Deus, cada um dos nossos irmãos. Abençoe, Deus, aquelas igrejas que nesse momento se reúnem de forma secreta por não terem liberdade de adorarem a Ti publicamente. Te pedimos, ó Deus, por aqueles nossos irmãos nos países, especialmente de cultura islâmica, e que passam, ó Deus, por momentos tão difíceis, sem saber ao certo o que acontecerá no dia de amanhã. Abençoe, Deus, irmãos enfermos, aqueles, ó Pai, que estão acometidos de alguma enfermidade e que precisam do Teu consolo, da força que vem de Ti. Rogamos pela Tua igreja, ó Deus, essa igreja que é uma igreja militante, sofredora, e que precisa, ó Deus, a cada dia de um renovar da Tua graça, da luz do Teu rosto para poder caminhar como uma igreja que batalha nessa terra. Mas acreditamos que naquele dia, quando todos formos reunidos, seremos uma igreja triunfante. Mas até lá, ó Deus, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, que a Tua mão que nos sustenta possa continuar sobre nós dia após dia, até o nosso encontro com o nosso Senhor nos ares. É por esse dia que nós ardentemente aguardamos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu pretendo, ao longo desse ano, e quero começar no dia de hoje, acredito que essa é a segunda exposição que eu faço em 2018,
e quero tentar caminhar com a igreja um pouco no livro de Apocalipse. É um livro fantástico, formidável, belíssimo. E ao estudarmos esse livro, eu gostaria de caminhar com a igreja, não trazendo novidades, não trazendo interpretações mirabolantes, mas o meu sincero desejo como pastor da igreja, e meu propósito ao longo desse ano, espero até o fim do ano, eu não vou conseguir expor o livro todo, talvez partes do livro mais importantes, se a caminhada render, quem sabe o livro todo, mas é caminhar de forma pastoral nesse livro. E ao estudar esses trechos do livro do Apocalipse, eu tenho estado convencido de que é um livro profundamente pastoral. É um livro de profunda aplicação para a vida da igreja. É um livro que foi escrito não para satisfazer a curiosidade alheia, não para aguçar os nossos ouvidos para detalhes, para mistérios, para coisas escondidas. Mas foi um livro entregue primeiramente, às 7 igrejas da Ásia Menor, para trazer conforto, para trazer consolo. Eu não quero aqui já, obviamente, antecipar todas as aplicações, eu vou tentar fazer no final dessa exposição, mas eu acredito que o livro de Apocalipse, como fechamento da Escritura, como último livro do chamado cânon bíblico, ou seja, dos livros que nós consideramos inspirados, é um fechamento ideal para trazer um bálsamo, um refrigério para a igreja, e não apenas para trazer conforto. Mas eu acredito que o livro de Apocalipse vai mais. Além de trazer conforto, ele traz ânimo, traz esperança, traz um vislumbre, ainda pequeno, confesso, porque a Escritura ela é como que um adulto tentando balbuciar, tentando falar, ensinar uma criança. Nós somos essas crianças. A Escritura, ela tenta, de alguma maneira, nos trazer um vislumbre, um lampejo daquilo que será a glória, daquilo que está para acontecer. É um livro fantástico. Eu queria caminhar com a igreja ao longo desse livro, se Deus assim me permitir, ao longo desse ano. Eu quero convidar a você, já quero fazer um apelo a você. Caminhe conosco. São 22 capítulos. Nós temos, hoje é dia 28 de janeiro de 2018, nós temos aí quase um ano inteiro para caminharmos juntos. E eu quero dizer que essa caminhada não é a caminhada de um expositor bíblico para ensinar a igreja. Não veja dessa forma. Mas é a caminhada de alguém que quer aprender junto com a igreja a respeito do livro de Apocalipse. E para nós então começarmos essa caminhada, a caminhada do princípio do fim, eu queria usar 2 exemplos para ilustrar aquilo que o livro, de alguma maneira, vai nos mostrar ao longo dessas exposições. E permita-me usar 2 exemplos tirados da agricultura, não sei se você conhece. Um dos procedimentos mais específicos, mais detalhistas, eu já tive conhecimento a respeito da criação, da cultura de frutas, é a respeito da graviola. Não sei se você gosta ou não da graviola. A graviola é uma fruta extremamente sensível. E é por isso que se você tem um pé de graviola na sua casa, você vai notar que várias das graviolas que você tem na sua casa, elas já crescem bichadas. Isso é uma razão simples, porque lá no início da formação do fruto, geralmente os insetos infiltram lá e fazem morada, e você vai perceber só quando o fruto ele está amadurecido. Para que isso não aconteça, quando a flor da graviola sai, existe um procedimento chamado polinização manual, que você pega um pincel, é quase um trabalho de um artista, você pega o pólen e você vai pincelar na flor da graviola. Após isso, você vai fechar aquela flor com um saco de papel, você vai amarrar e esperar até que o fruto seja formado. O interessante disso é porque você só pode abrir quando a graviola está para ficar madura. Antes disso, você não pode abrir porque corre o risco do inseto ele estragar todo o seu trabalho. O grande barato é que quando você faz isso, fecha o fruto da graviola, quando depois você abre, você tem um fruto formado, bonito. Mas para isso, lá no início, você precisa ser exato e já desde o início anunciar que você quer um fruto bem feito. Um outro exemplo tirado da agricultura, ao contrário disso, é o caso do café. Aquele café gostoso que nós brasileiros tanto
apreciamos, que nos faz falta, e alguns de nós até somos viciados, né? Tente ficar sem café durante alguns dias. Você terá uma dor de cabeça terrível, porque você está realmente viciado no café. Mas tirando essa parte, Deus vai te libertar disso algum dia, pelo menos quando Cristo voltar, você será libertado disso. Mas antes disso, é muito bom tomar café, e terá um café aqui após o culto, já anunciando para você. O café, ele tem uma característica. Você pode cultivar ao longo de um ano inteiro o café, fazer todas as etapas da formação, da poda, da adubação do café. Mas na hora que você colhe o grão e você vai torrar o grão, não sei se você sabia disso, há uma temperatura exata que você precisa colocar. Se você coloca abaixo, o grão vai ficar torrando por mais tempo que precisa. Se você coloca uma temperatura acima, o grão vai torrar demais. E é por isso que um dos grandes desafios é a torrefação do café. Se você erra para mais ou para menos, você não vai chegar no ponto do café exato. E é por isso que muitos que cultivam café, nessa parte da produção, eles fazem questão de acompanhar. Porque se eles erram a mão, eles perdem a produção inteira. Porque o mais importante não é o início simplesmente do cultivo do café, mas é o fim. Essas duas frutas, talvez, que você aprecia, mostram uma realidade muito importante. Tanto o início quanto o fim são extremamente importantes. E é assim com a Escritura. Apocalipse tem uma capacidade belíssima, eu quero caminhar nisso, de fazer um fechamento formidável da Escritura. É o livro ideal para encerrar a Escritura Sagrada. Mas ele não apenas encerra. Apocalipse, na verdade, volta os nossos olhos lá para o início. Você tem o início e o fim condensados nesses 22 capítulos. E é por isso que o livro de Apocalipse vai falar de algumas coisas que Gênesis já falou. Você tem Apocalipse, a árvore da vida, lembra dela? Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Apocalipse também nos fala de um rio que corre na cidade santa. Isso também está lá. Vai nos dizer que a cidade celestial, a Jerusalém que desce do céu, ela não precisa mais de sol, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade. O Éden, na verdade, embora fosse um jardim perfeito, criado por Deus, ele era apenas um prenúncio, um prelúdio, um ensaio de Deus, aquilo que ele já desde a eternidade estava preparando para todos nós. E é por isso que Apocalipse une duas pontas, o início e o fim da Escritura. É nesse livro que nós temos de forma condensada visões e imagens que nos remetem tanto àquilo que está no início da criação, àquilo que vai acontecer nos últimos dias. Mas um conteúdo tão vasto, tão perfeito, não poderia ser exposto de uma maneira simples, de uma maneira qualquer. E é por isso que o livro, ele caminha conosco em visões. Porque a nossa mente, ela funciona através de imagens. Qual é a maneira mais fácil de você se lembrar de uma pessoa? Da fisionomia dela. Você talvez não vai conseguir lembrar a timbre da sua voz. Talvez você tenha dificuldade de recordar o nome daquela pessoa. Mas a fisionomia dela certamente é mais fácil para você recordar, porque a nossa mente funciona com imagens. Apocalipse é isso. É um grande filme, uma grande seleção de imagens cuidadosamente colocadas e arranjadas para mostrar a mim e a você a beleza da criação e da salvação de Deus. E é por isso que o início do livro ele é extremamente importante. Nós lemos aquilo que alguns consideram como prólogo, como a introdução do livro. E essa introdução ela é altamente sugestiva. Apocalipse tem a capacidade de adensar muitas informações em pouco espaço. É o que acontece aqui. Cada palavra desse prólogo foi cuidadosamente colocada com uma intenção. Não vai dar para discorrer sobre todas as palavras, mas ficará claro para nós que se você quer compreender o livro como um todo, você tem que partir deste princípio. Se você entende esses 3 primeiros versículos, se você compreende o que Cristo, através de João, está querendo nos mostrar aqui, certamente a sua mente se abrirá mais para todo o livro. Claro, dúvidas vão continuar existindo, afinal é um livro formidável, é um livro fantástico.
mas eu te garanto, uma simples compreensão desses 3 primeiros versículos é capaz de dar a você um vislumbre, uma amplitude de compreensão de Apocalipse que talvez até agora você teve. Não é por minha capacidade, não é por causa de uma exposição, mas é porque é assim que o Espírito Santo trabalha em nós. Quando nós nos dedicamos e paramos e concentramos na palavra de Deus, é o Espírito que está trabalhando em nós para a compreensão desse livro. Eu quero explicar rapidamente esse prólogo, para nós então caminharmos e darmos aqui algumas pinceladas a respeito do livro como um todo. Em primeiro lugar, a primeira palavra é extremamente importante para nós. O que diz o texto? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Isso aqui já desconstrói, já desmitifica muita coisa. A intenção do livro não é esconder, não é criar enigmas e mistérios indecifráveis. A intenção primária do livro é, desde o início, revelar a você algo a respeito ou que vem da parte de Jesus Cristo. Quando o texto diz revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo para nós que quem está dando essa revelação é Cristo, e ele está dando para que a sua igreja tenha conhecimento. Aquele mito gospel de que o livro de Apocalipse ninguém tem como compreender, ele é um livro completamente misterioso, ninguém sabe a sua interpretação, é uma grande falácia. É um grande engodo, porque desde a primeira palavra do livro já diz o que ele quer para nós: revelar. Essa é a sua intenção. Talvez a nossa dificuldade da compreensão de Apocalipse é porque é um livro completamente singular. Porque, embora você tenha outros textos da Escritura Sagrada, da Bíblia, que tenham muito paralelo com Apocalipse, Apocalipse é um livro completo dessa forma. Por exemplo, depois, na sua casa, vai em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Isaías 60 a 66, dê uma olhada em Zacarias 14. Nós vamos, à medida das exposições, caminhar nestes textos. E você verá que o que Apocalipse nos traz não é nada de novo. Está aqui a grande dica de João. O que ele está nos contando não é uma novidade. É o que os profetas já disseram. E quando ele fala revelação, não é uma revelação inédita, mas é algo que já foi escrito, mas que agora ele vai esmiuçar para nós e reunir num livro só. A nossa dificuldade de compreensão de Apocalipse é nós conhecemos poucos os profetas. Conhecemos pouco mesmo. E só para você não achar que esse uso do plural é um uso retórico, eu estou lendo novamente agora os profetas menores. Terminei Oséias e estou indo para Joel. E confesso, eu já tinha algumas dúvidas no livro de Oséias. Depois de ler novamente, minhas dúvidas aumentaram. Porque eu simplesmente tive que pegar alguns capítulos, ler mais de uma vez. Porque os profetas são assim. Eles não são fáceis. Mas assim como ler, nós acreditamos na iluminação do Espírito. O Espírito ilumina. E é por isso que nós acreditamos que uma compreensão do Apocalipse é possível. Porque quando nós olhamos para o Apocalipse, olhamos os profetas, são duas peças que se encaixam perfeitamente. Portanto, o assunto do livro é revelação. E dentro desse assunto tão abrangente, qual que é o foco do livro? Onde que o livro se concentra? Há um grande debate. Não vou entrar nele aqui, ok? Mas há um grande debate. Alguns dizem que tudo que Apocalipse já está nos trazendo já aconteceu de alguma forma. A besta, o falso profeta, os selos, as trombetas e as taças, até a Nova Jerusalém, tudo isso já aconteceu, é o que alguns dizem. Outros afirmam, tudo que o Apocalipse diz ainda vai acontecer, nada do que está aqui se cumpriu ainda, é só para o futuro. O livro foi escrito não para nós, mas para uma geração futura. Mas eu não sou muito dessa linha. Eu acredito que Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro. Deixe-me tentar ilustrar isso. Do passado,
Porque o livro vai mencionar várias vezes que o Cordeiro foi morto. Que essa igreja ela foi remida onde? Agora? Que não, ela foi remida desde a eternidade. Mas o livro fala do presente, porque ensina o cristão como ele vai se portar hoje. Não é um livro apenas de informação, mas é um livro de ética, é um livro de comportamento, é um livro de atitude. Mas, claro, nós sabemos que nem tudo que está aqui se cumpriu ainda. Cristo não voltou. A Nova Jerusalém ainda não desceu do céu. Nós ainda não vimos novos céus e nova terra, e, portanto, nós temos passado, presente e futuro. Os 3 tempos possíveis estão presentes estão contidos nesse livro. Mas o foco do livro, me permita dizer, não é um foco dizendo apenas de um cumprimento final. A gente pode ter essa ideia de que a besta, de que o falso profeta são figuras ainda para aparecerem. Nós vamos chegar lá. Mas já digo a você que tanto a besta como o falso profeta são ações, são coisas, ou pessoas, ou formas de agir que já estão presentes. O que a besta faz? Ela persegue os cristãos, ela mata os cristãos, ela diz insolências contra o Altíssimo. Desde quando isso acontece? Desde sempre. Portanto, nós vemos que o livro, na verdade, ele não está falando apenas do fim. Ele está falando do início do fim. Como as coisas começam a acontecer. Como a grande história, ela começa a chegar a seu fim. O fim não chegou, mas ele está próximo. E é disso que o livro fala. Permita-me ilustrar isso com um exemplo cinematográfico. Há um diretor de filme que não é muito bem quisto por Hollywood, é Quentin Tarantino. Esse nome é comum a alguns de vocês? Quentin Tarantino tem alguns filmes meio complicados, alguns filmes pesados. Um ator brasileiro, permita não mencionar o nome, fez um vídeo muito interessante sobre toda a filmografia do Quentin Tarantino. Muito interessante. Depois, se você quiser, no final, eu te falo quem que é esse ator brasileiro. Ele viu todos esses filmes, esse diretor, e chegou a uma conclusão muito interessante. Ele falou, olha, na verdade, todos os filmes até agora desse diretor são, na verdade, um filme só, mas em partes diferentes. E aí esse ator brasileiro, habilmente, ele vai descrevendo, olha, esse filme tal, ele na verdade está antes daquele. Ele dá alguns lampejos, algumas ideias de como aquele próximo filme, que aparentemente não tem nada a ver, se desenrola. E aí, quando ele começa, então, a descrever os filmes desse diretor, a grande cena fica clara para nós. E aí você chega a concordar com ele, verdade. Todos os filmes que falam da década de 60, 70, do presente, na verdade, fazem parte de uma grande cena. O que eu posso dizer a você é que o livro de Apocalipse, ele é um grande filme. Algumas vezes a lente está na igreja, o foco está na igreja, no sentido de que nós temos que olhar para a igreja. Outras vezes, o livro volta o nosso olhar para o trono, porque muitas vezes, ao invés de olhar para o sofrimento, para os desastres, para terremotos, para catástrofes aqui, a nossa vida tem que se voltar para o trono, porque é do trono que nós conseguimos entender o que se passa na terra. Aí que nós ganhamos uma visão que não é de baixo, mas é de cima. Quando nós olhamos de cima, todas aquelas partes menores ganham sentido. Por exemplo, aquelas figuras de Nazca, já ouviu falar? São grandes linhas contínuas, salvo engano, algumas delas, ou todas elas, estão no Peru, e cada linha daquela tem um formato específico. Um dos mais interessantes são animais. É o formato do macaco. É um macaco bem desenhado, que tem uma cauda gigante, que ela faz como que vários círculos. O grande detalhe de Nazca é que esses desenhos, eles só podem ser vistos de uma altitude muito grande. Você tem que subir de helicóptero e lá de cima é que você vê. Há muitas teorias sobre o propósito dessas linhas, mas o que parece claro é que as culturas mesoamericanas antigas, elas tinham concepção da habitação dos deuses no céu.
E aqueles desenhos foram feitos de maneira que só apenas quem estivesse lá em cima poderia ver. A grande engenhosidade dessas linhas é que elas, quando você vai ver embaixo, parecem apenas pedras soltas, aleatórias. Quando você sobe, elas são uma grande figura. Apocalipse é isso. Você pode achar que são visões soltas, picotadas, mas quando você olha da perspectiva do trono, a grande cena é descrita para você. E é por isso que nós temos que ler ele do início ao fim, para que a grande cena ou a grande pintura, como alguns dizem, ganhe coloração. O foco do livro não é que você fique preso aos detalhes, o que é a esmeralda, o que é o diamante, o ônix, por que 12 portas na cidade santa. Mas o livro tem como dizer para você, olha, o fim está próximo. Olha essa grande cena e veja como que você tem que agir hoje, porque o fim está próximo. Esse é o foco do livro, esse é o assunto de Apocalipse. E qual que é o propósito do livro? Eu não quero estender muito nessa exposição. O propósito do livro já está aqui no prólogo também. Nós vemos no verso 1 que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas o propósito do livro está para nós no verso de número 2. O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O propósito do livro, o testemunho de João, é um testemunho não visando a sua curiosidade, mas é um testemunho visando que você aprenda como falar e viver em Cristo aqui e agora. E como isso vai acontecer em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à morte de crentes ao redor do mundo, em que cristãos são decapitados e eles sofrem e padecem. Parece que a Babilônia, grande meretriz, o grande sistema mundano está vencendo, está prosperando, há muita riqueza, há muita opulência nesse mundo, e você pode ter a impressão, o mal prevalece. Mas aí é que o livro mostra que, na verdade, é tudo parte do roteiro. O grande desafio é o que você faz enquanto essas coisas acontecem. Que elas vão acontecer, é certo. A expressão que diz em breve devem acontecer é uma expressão meio técnica, dizendo assim, olha, não tenha dúvida, o que vai ser narrado a partir de agora vai ocorrer. Você pode ter certeza de que essas coisas vão se cumprir. O livro de Apocalipse, embora ele tenha um tom apocalíptico por causa dessas visões, ele é também um livro profético. Em que sentido? Profético no sentido de que mostra a você a certeza e a convicção de que as coisas ali narradas, elas vão se cumprir fielmente, cabalmente. Eu não posso falar literalmente, porque a besta não é literal, o 666 não é literal, mas todo esse enredo, ele vai se cumprir. E a questão é, qual o propósito? Mostrar a você o que você faz enquanto isso. Não é um livro intelectual, embora eu acredito que é um dos livros que você mais tenha que gastar a energia mental para você apreender a grande cena. Mas é um livro para apontar a você qual é a sua atitude enquanto isso ainda não se cumpriu plenamente. É um livro que mostra para a igreja qual é o valor real do testemunho da igreja nesse mundo. E nós vamos caminhar, por exemplo, nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Às vezes, as exposições de Apocalipse procedem até 7 cartas, né? Você lê Apocalipse 1, 2 e 3, você acha assim, beleza, compreendi. E você fica até o capítulo 3. E não é aí. O capítulo 4, na verdade, está ligado ao capítulo 3, está ligado ao capítulo 2, está ligado ao capítulo 1. A ideia é mostrar que esse testemunho das 7 igrejas é o testemunho que acontece durante o capítulo 4 até o capítulo 22. Essa igreja, que seja a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, esse testemunho da igreja, ele é dado
ou ele acontece enquanto todas essas visões acontecem, elas se desenrolam. É um livro, entre outras coisas, sobre o testemunho cristão. E é através do testemunho que eu e você somos avaliados. Deus, ele nos avalia de acordo com a qualidade do nosso testemunho. Isso é um pouco diferente de apenas frequência, de apenas profissão ou confessionalidade nominal. É mais do que simplesmente estar arrolado numa determinada igreja. Isso tem a ver com cada uma de nossas atitudes no mundo que nos cerca. Porque o mundo é mau, jaz do maligno. Mas é nesse mundo que nós fomos implantados, enxertados para fazer diferença. E é por isso que o propósito do livro é mostrar qual é o meu, qual é o seu testemunho. Só que não pense você que esse testemunho é aquele testemunho de você falar de Cristo para uma pessoa não crente ao longo da sua vida e basta. Esse testemunho ele é dado em meio a muita dificuldade. Não sem razão que o livro fala que cristãos morrem. Eles não morrem apenas de causas naturais. Eles morrem porque são perseguidos, porque são decapitados, porque são presos. Os livros nos falam que quando Deus manda os flagelos, os selos, as taças e as trombetas, os cristãos também sofrem cada uma dessas catástrofes. Eles estão presentes neste mundo. Não é um testemunho fácil. É um livro que diz a você que se você realmente é um cristão, deseja ser e quer continuar a ser um cristão, se prepare, porque isso pode implicar sofrimento. A grande notícia do livro é mostrar para você o que tem para você no final. É dizer a você que, seja um terremoto, tsunami, uma bala perdida, um assalto à mão armada, uma morte repentina num acidente de trânsito. Tudo isso não se compara ao que ele preparou para nós. Isso eu posso dizer aqui a você. Você já ouviu falar certamente das ruas de ouro, né? Da cidade santa. Eu não quero desmitificar e nem fazer com que você perca o brilho dessa ideia. Mas eu quero que você entenda que quando o Apocalipse fala das ruas de ouro, na verdade é apenas para tentar te dar uma ideia do que vai ser ainda muito melhor. É porque para descrever algo tão belo, tão majestoso, ele usa a linguagem humana que é limitada, mas o que Deus tem preparado para nós é ainda infinitamente melhor do que isso. É para dar-nos uma ideia, uma entrada, um aperitivo. O livro fala de ruas de ouro, por exemplo, mas o que está sendo reservado lá, as casas do Pai, é muito melhor do que isso. E essa é a grande notícia. E é por isso que o livro nos traz de forma muito clara a maneira como nós vamos lidar com várias coisas que são ruins, são desagradáveis, mas a que estamos suscetíveis ou podem ocorrer com cada um de nós. Estava vendo, e aqui eu já quero chegar ao final, estava vendo um noticiário falando daquele atentado terrorista na cidade de Cabul, capital do Afeganistão. Uma ambulância-bomba explodiu e até o noticiário que eu vi, agora podem ser outros números, haviam pelo menos 100 mortos nesse atentado e mais de 150 feridos. Vou repetir, 100 mortos e mais de 150 feridos. Você pode achar que é pouco. Se fosse talvez em um outro país do hemisfério ocidental, até agora estariam vários noticiários falando disso. Mas como foi num país do Oriente Médio, né? Acontece atentado terrorista todos os dias, alguns dizem, isso é mal noticiado. Mas muitos desses atentados que acontecem nesses países árabes afetam também cristãos. Vale lembrar que o conflito na Síria
Não é um conflito apenas entre o Estado Islâmico e o governo sírio, mas muitos cristãos perderam suas casas, suas vidas, seu lar, tiveram que migrar para outros países. Como lidar com isso? Como lidar com a perda de um ente querido? Onde estão os crentes que morrem hoje? Para onde eles foram? Onde eles estão agora? O que eles estão fazendo? Ou se eu posso prosseguir mais, como lidar com o sofrimento, a enfermidade? Como lidar com a depressão? Como lidar com a aparente prosperidade dos ímpios? E cada vez mais séries estão sendo feitas com a ideia completamente equivocada, que no final o mal prevalece. No final o mal vence. Mas a verdade, o que Apocalipse nos mostra, que o Cordeiro já venceu. Ele já é vitorioso. E eu e você já somos vitoriosos. É um livro que fala de nós, eu e você, que nos convida de forma muito gentil, de forma muito amorosa, a enxergarmos a nossa vida com a nova lente, de um novo prisma. Não de uma forma pessimista, de acordo com as expectativas das estipulações econômicas, das eleições da corrida presidencial, nem mesmo com promessas fraudadas de que as coisas estão melhor ou que elas vão melhorar, de que o mundo será um lugar melhor. O Apocalipse nos mostra que a tendência é que a maldade e a impenitência, que a oposição a Deus, ela vai se tornar cada vez mais aguda, mas que a igreja será guardada na sua vitória até o fim. Não será guardada no seu aspecto físico, porque eu e você podemos ser atingidos hoje, concorda? Eu e você estamos suscetíveis a uma série de coisas, mas há uma que Satanás não toca, que o mundo não pode nos tocar, que é a nossa salvação. Essa já está garantida. Porque eu e você, como diz um tema, um título de um livro que fala de Apocalipse, somos mais que vencedores. É disso que esse livro fala. E é disso, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, que eu quero aprender com você ao longo desse ano. Meu convite a você, não vamos ficar na superfície, não. Vamos nadar de braçada nesse livro. Tem muito a nos ensinar o que eu e você podemos fazer hoje e amanhã. Eu acredito que Apocalipse fala disso. E que Deus nos conduza no estudo desse livro.